Vamos ver agora o que vai acontecer com o dia a dia da presidenta Dilma Rousseff, ao vivo em Brasília agora. Após que terminou essa votação no plenário do Senado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse quais são essas prerrogativas, esses direitos. Dilma Rousseff poderá ficar morando no Palácio da Alvorada, ela terá direito a salário, ela terá direito a carro, transporte aéreo, seguranças e também terá direito a ter uma equipe para um gabinete 15. pessoal, inclusive também assistência médica para a presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, portanto, está afastada por até 180 dias, está marcado para as 10 horas da manhã o primeiro pronunciamento dela. Depois desse resultado, ela será notificada e posteriormente, já no Palácio do Planalto, ela faz esse pronunciamento. Ela deve estar... Palácio do Planalto é aquele lá atrás, lá, para você que não está sabendo. Os nomes já saíram, inclusive, no Diário Oficial, e depois ela vai na rampa do Palácio do Planalto. A gente vai mostrar lá atrás, aquela lá, tem muitos seguranças, eles estão montando todo um esquema, tá tudo cercado, porque a presidente Dilma deve fazer um pronunciamento para os manifestantes. Esse rapaz aqui, ó, aqui do lado de fora também, mas lembrando que seguranças aqui, ó, deixar o Palácio do Planalto pela lateral e não pela rampa do Palácio. Ana e Alexandre. Pois é, o afastamento hoje da presidente Dilma Rousseff interrompe... Esse é o Alexandre Garcia, para quem não sabe. No poder. Juliana, o que a gente percebe é que ela empurrou os problemas do primeiro mandato para o segundo, aí tudo veio à tona e os problemas econômicos geraram o problema político. Não foi isso? Alexandre, diga, continue, desculpa. É isso mesmo, eu queria que você falasse eu ia falar que os problemas estruturais, né, complementando o que você falou, que os problemas estruturais foram abafados por promessas na campanha eleitoral. No segundo mandato, a crise econômica se agravou, somada à crise política, e Dilma ficou sem apoio no Congresso. Dilma Rousseff entrou para o governo Lula em 2003 como ministra de Minas e Energia. Já tinha experiência. Nos anos 90, foi secretária na mesma área no Rio Grande do Sul, onde fez carreira. Seu interesse pela política começou bem antes, aos 16 anos, quando entrou para a luta armada na ditadura militar. Dilma foi presa e torturada. No final da década de 70, ajudou a fundar o PDT de Leonel Brizola e apenas em 2001 foi para o PT. 4 anos depois, com a queda de José Dirceu, passou a chefiar a Casa Civil e se tornou a ministra mais importante do governo Lula. Foi a gerente do PAC e coordenou o programa Minha Casa Minha Vida. Também passou a acompanhar Lula nas viagens pelo Brasil. Um modo de torná-la mais conhecida foi quando veio o sobressalto: um câncer no sistema linfático. Eu vou ter um processo de superação dessa doença. Isso em 2009. Né, nós, brasileiros, temos esse hábito de sermos capazes de enfrentar obstáculos, de transpô-los, e de sair inteiros do lado de lá. Enfrentou o tratamento. Em junho de 2010, o PT oficializou a candidatura. Sem nunca ter disputado um voto antes, Dilma concorreu à presidência, sempre ao lado do seu principal cabo eleitoral, o então presidente Lula. O pior momento da campanha foram as denúncias de tráfico de influência contra sua ex-chefe de gabinete, Erenice Guerra. Essa aí, tanto lado, de cabelo curtinho. Erenice assumiu a Casa Civil quando Dilma se candidata à presidência. Erenice acabou afastada, acusada de permitir que seus filhos intermediassem liberação de empréstimos do BNDES e contratos do governo com empresas. Olha a bomba explodindo no primeiro mandato. Na sua eleição. Dilma superou tudo isso e foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil no segundo turno contra o tucano José Serra. Assumiu em 2011 falando em faxina contra a corrupção. Chegou a demitir ministros. Em meio a medidas populistas, como a redução do preço da energia, a aprovação do governo Dilma chegou a 79%. Mas em março de 2014, poucos meses antes da campanha para a reeleição, uma operação policial provocou uma revolução no mundo político. A Lava Jato revelou o maior esquema de corrupção da história do país. E ela fazia de conta que não sabia de nada. Nem o Lula. Do governo. As delações premiadas de empreiteiros, políticos e executivos da Petrobras revelaram o esquema de pagamento de propina para financiar as campanhas de Dilma de 2010 e 2014. Ela e ela fazendo de conta como Lula. Nós não sabemos de nada. A presidente não foi acusada diretamente e não há nenhuma investigação aberta contra ela. Mas o centro do escândalo foi a Petrobras,
área de influência de Dilma quando era ministra de Minas e Energia e da Casa Civil. Para os governistas, Dilma estava acima de qualquer suspeita. A presidenta Dilma é um símbolo de honestidade e honradez. Ocorreram casos graves de corrupção durante o nosso governo, não há dúvida. No primeiro mandato, a economia mundial vivia uma crise e o Brasil sentia os efeitos. Dilma achou que a solução era apostar nos gastos do governo e das famílias e acabou reeleita na disputa com Aécio Neves, do PSDB. Levou os... Aécio Neves vai cair também. Pimentel e mais um monte de gente. Eu acho que a Dilma de agora é uma Dilma mais experiente. Logo que assumiu, teve de reconhecer os problemas que tinha negado na campanha e foi acusada pelos adversários de estelionato eleitoral. Exatamente, aí que é o grande detalhe. Para negociar com o Congresso, Dilma foi boicotada. Nós, os 54 milhões que votamos, fomos enganados, meu povo. O ajuste nas contas nunca saiu do papel. A popularidade de Dilma despencou e no auge da crise, o líder no Senado foi preso, acusado de obstruir a justiça ao tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Delcídio do Amaral fez delação premiada, detalhou esquemas de corrupção para as campanhas de Dilma e acusou a presidente de nomear Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para ministro do Superior Tribunal de Justiça para tentar libertar presos da Lava Jato. O principal era o impacto da soltura dessas pessoas, que eram pessoas importantes no cenário político e no cenário empresarial. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral... 4 de maio de 2016, agora recente. São absolutamente mentirosas, quer ver? levianas e, sobretudo, mentirosas. No começo do mês, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito contra a presidente Dilma Rousseff e também contra o ex-presidente Lula e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, por obstrução à justiça, por tentativa de atrapalhar a Lava Jato. O relator no Supremo, ministro Teori Zavascki, ainda não decidiu o que vai fazer. No pedido de investigação, a Procuradoria também cita uma conversa entre Dilma e Lula. Ela dizia que estava mandando o termo de posse de Lula como ministro da Casa Civil. Isso aí descumpriu o artigo 37 da Constituição Federal, em que diz que todo servidor público não pode usar o cargo para impessoalidade. Ou seja, para pessoalidade. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, escuta lá, todo mundo já sabe disso. Eu estou mandando o Benfica junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Lula chegou a tomar posse, mas não valeu. E desde então, o assunto espera a decisão do Supremo. Nos últimos dias, Dilma vinha cumprindo uma agenda intensa. Assinou prorrogação do programa Mais Médicos, aumentou o valor do Bolsa Família e liberou... Tudo isso numa tentativa de recuperar a imagem, mas é tarde. 5 universidades, inaugurou o aeroporto e fez dezenas de discursos dentro e... Quero ver se ela vai conseguir inaugurar o metrô de Cuiabá, de Várzea Grande a Cuiabá. Tá desde 2014. Eu estive lá. Usando todos os meios disponíveis, meios legais, meios de luta. Para mim, o último dia previsto do meu mandato... Isso foi no dia 10 de maio que ela disse, agora. 31 de dezembro de 2018. E seus babaô? Dilma será notificada ainda hoje do afastamento por 180 dias e o resultado que a gente viu agora há pouco no plenário do Senado diminuiu ainda mais as esperanças dos governistas e mostrou a dificuldade de Dilma Rousseff para voltar ao cargo. Ela teve apenas 22 votos no pedido de afastamento. Agora, Dilma será julgada. Se for absolvida, voltará ao cargo e aí termina o mandato em dezembro de 2018. Mas se for condenada, fica afastada de vez. Ana Alexandre. Tá certo. E por 8 anos inelegível. Então, a gente vai chamar agora, mostrar para você no próximo bloco, um economista de economia, a Renata. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Vamos lá, pessoal. Assista o próximo vídeo. Ela vai focar simplesmente na defesa dela no Senado ou ela pode